Olá! Eu sou o Enxadrezando. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar um incrível e impressionante truque que o fará ganhar mais partidas. Mas, o mais importante é que você vai poder evitar cair nesses truques, caso o teu oponente queira aplicar esses golpes em você nos jogos. Então fique até o final para saber os detalhes do Gambito Stanford. Se é a tua primeira vez neste canal, peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e se tornar um jogador de xadrez melhor. Muito bem! O truque que nós vamos lhe mostrar hoje é chamado de Gambito Stanford. As brancas começam com o peão do rei. As pretas respondem com peão em E5. Cavalo em F3. Cavalo em F6. Nesse momento, as brancas fazem um lance muito natural capturando o peão em E5. As pretas têm a opção de capturar o peão em E4, mas dessa vez, você vai jogar o cavalo em C6. As brancas resolvem capturar o cavalo em C6, com a intenção de prejudicar a estrutura de peões das pretas. E as pretas capturam o cavalo com o peão de D. Perceba que o peão do centro das brancas está atacado pelo cavalo. As brancas querem proteger esse peão para assegurar a vantagem posicional. Há duas possibilidades para que isso aconteça. A primeira é adiantar o peão para D3, ou ele pode avançar o peão e atacar o cavalo. Primeiro vamos ver o que acontece se o oponente colocar o peão em D3. Caso ele faça isso, então avance o bispo para C5, observe que você está atacando o peão de F2. Um movimento muito natural para as brancas é jogar o bispo em G5, atacando o cavalo. Nesse momento, você vai surpreender o seu oponente e vai capturar o peão em E4, sacrificando a dama. O jogador das peças brancas vai ficar muito feliz em capturar a tua dama, mas isso é um erro gravíssimo. Acompanhe só o que acontece agora. Você vai jogar o bispo em F2, cheque. As brancas só têm um movimento válido que é rei em E2. E finalmente você vai jogar bispo em G4, dando esse belo cheque mate. Vamos voltar para o momento em que o cavalo desprotege a dama. Ao invés de capturar a tua dama, desta vez, as brancas capturam o teu cavalo em E4. Nesse momento, coloque o teu bispo em F2, cheque. Perceba que se as brancas capturarem o teu bispo, elas perderão a dama. Esse é o famoso tema do desvio. Caso você queira conhecer esse, e outros temas no xadrez, vou deixar esse vídeo para que você assista depois desse. Então, para não perder a dama, as brancas jogam o rei em E2. Você traz o outro bispo para G4, dando cheque. E finalmente, quando o rei capturar o teu bispo em F2, capture a dama do oponente com a tua dama. Vamos voltar novamente para o mesmo momento. Outro movimento também muito comum nessa posição é voltar o bispo para E3, a ideia é atrapalhar a entrada do teu bispo em F2. Nesse caso você pode trocar os bispos, e abrir essa diagonal para a dama atacar a posição do rei. Então jogue dama em H4, cheque. Rei em E2. E dama em F2, cheque mate. Caso as brancas bloqueiem o cheque com o peão, você pode capturar o peão com o cavalo. Se capturar o cavalo com o peão, você captura a torre com a dama. Se o peão não capturar o cavalo, a torre deve vir para G2, pois ele está atacado pelo cavalo. Mova o teu cavalo para E4, dando um cheque descoberto. As brancas podem mover o rei para E2. Mas depois disso, dama em F2, cheque mate. Então eles são forçados a bloquear o cheque com a torre. Nesse caso, você pode capturar o peão em H2. As brancas têm que salvar a sua torre, e impedir o cheque mate em F2. Então movem a torre para G2. Dama em H4, cheque. Rei em E2. Agora traga o teu bispo para a ação em G4, cheque. A torre tem que capturar o bispo. Então dama em F2, cheque mate e fim de jogo. Se essas informações não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. Vamos voltar ao começo da partida para avaliar a outra variante desse jogo. Vamos voltar para o momento em que as brancas capturam o cavalo em C6 com o peão. As brancas avançam o peão para E5, atacando o cavalo. Vamos jogar o cavalo em E4. Esse cavalo bem posicionado no centro do tabuleiro pode incomodar bastante as brancas, então elas decidem atacar esse cavalo com o peão em D3. Não é interessante proteger esse cavalo, então vamos contra-atacar as peças pretas com o bispo em C5. Se as brancas decidirem capturar esse cavalo, eles vão tomar um golpe que perderão a dama. Veja só. Peão captura o cavalo. Então você joga bispo por F2, cheque. Mais uma vez o rei não pode capturar o bispo, senão perdem a dama. Eles jogam rei em E2. E você jogará bispo em G4, cheque. O rei captura o bispo em F2.
E a dama captura a dama do oponente. E a partir desse momento, as pretas vão vencer facilmente a partida. Vamos para outra possibilidade do gambito Stanford. As brancas jogam E4, E5, cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo captura o peão em E6, cavalo em C6, cavalo por C6, peão de D, por C6. Até aqui, os movimentos são exatamente iguais aos movimentos dos exemplos anteriores. As brancas escolhem avançar o peão em D3, protegendo o peão do centro do tabuleiro. Colocamos o bispo apontando para a casa de F2. Bispo em E2. Cavalo em G4, visando também a casas de F2. As brancas não podem capturar o cavalo por conta de dama em H4, ameaçando o cheque-mate em F2, e atacando o bispo em G4 pelo outro bispo. As brancas então decidem fazer o roque. E as pretas jogam peão em H5, aumentando a proteção ao cavalo. As brancas avançam o peão para H3, atacando o cavalo. Dama em D6, ameaçando H2. Perceba que, se peão captura cavalo, e a coluna H está aberta para a torre. Sabendo disso, as brancas avançam o peão para G3. Mas mesmo assim, a dama captura o peão em G3. Perceba que o peão não pode capturar a dama, pois está cravado pelo bispo. Então rei em H1. E dama em H2, protegida pelo cavalo, cheque-mate. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.